e 8 anos de tribulação. E quando nós somos homens e mulheres de Deus, nós vamos fazer o quê? Orar, para que Deus venha transformar, para que Deus venha, libertar, para que venha se ajustar aquilo que está fora. Porque todas as vezes que eu gostaria de conversar com ele, ele fugia da conversa. Porque a mulher gosta de falar, né? E o homem, ele precisa ter essa paciência de ouvir a sua esposa, para ajustar certas coisas que precisa dentro de uma casa. Tanto o homem também vai ter a sua necessidade de algum momento falar. Os homens são mais, assim, mais reservados na deles, né? Eles são menos de falar. Nós, mulherada, falamos muito, muitas das vezes. E o homem precisa ter essa paciência, né? Então, assim, eu entendi ali o quê? Não tinha como dar certo. Não tinha como dar. E aí veio a separação. Ele resolveu pedir o divórcio depois de uns 7 meses, mais ou menos, que ele estava fora de casa. E foi muita dor para mim. Eu não queria. Mas o Espírito Santo sempre falando comigo, porque a palavra vai dizer que não poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo. E ele chegou o momento de entregar a certidão para ele, foi muito doloroso para mim, né? E ali o Senhor começou a trabalhar grandemente na minha vida, dentro da minha casa. A minha filha, que tinha saído de casa, né, saiu da presença do Senhor. Hoje ela está na presença de Deus, conheceu um rapaz que também era afastado, Deus fez a obra na vida deles. Glória Hoje a ela é Deus. diaconisa da casa do Senhor, ele é evangelista, tem um bebê de 1 aninho e 4 meses, estão em paz lá na casinha deles, casados para a glória de Deus. Meu filho mais novo, estava até conversando com a minha irmã hoje a respeito disso, porque quando nós fazemos uma escolha errada, ela não vai respingar só em nós, mas vai respingar também naqueles que estão ao nosso redor, né? Meus filhos mais novos, eles eram firmes na presença do Senhor. E quando veio essa situação, abalou a minha casa. Meu filho mais novo hoje, ele está afastado. Eu prego para ir dentro de casa, faço culto com ele, mas ele ir para a casa de Deus, ele não quer ir. Por quê? Porque situações que ele vivenciou dentro de casa, que trouxe um transtorno para a mente dele. Então hoje é um trabalhar de quê? Da pastora Antônia pedir a Deus sabedoria, para conversar, para lidar com a situação, né? Diante dessas histórias todinhas que aconteceu dentro da nossa casa. Ele também teve a situação da Covid, o jovem não podia sair, a gente tinha que ficar dentro de casa. E ali ele acabou entrando numa ansiedade, ficou um pouco mais acima do peso. Então são coisas que a gente vai precisar ter sabedoria para lidar, né? Então, assim, no ano de 2020 foi a minha separação. No ano de 2021 eu fiquei doente de Covid. Jesus me curou mais uma vez. 2022, né, eu fui consagrada pastora. No ano de 2020, quando meu esposo saiu de casa, foi quando nós fomos fazer a tal visita que eu falei aqui no lar, que era para a dona da casa, e quando chegamos lá, o culto foi para o filho dela. E ali nós falamos do amor de Jesus, porque eu tenho mania de notar, né, as coisas assim, os acontecimentos. E ali eu tive uma oportunidade, e ali eu falei do demoniado de Gadareno. E ali aquela palavra foi forte, Deus usou poderosamente ali pela misericórdia mais uma vez. E tinha aquele jovem aparentemente saudável naquela sala. E quando chegou o momento de visão e revelação, o tempo todo Deus me mostrando uma sepultura diante daquele rapaz. E ali eu preguei para ele Jesus. Falei do amor que Jesus tinha pela vida dele. Se ele queria aceitar Jesus, ele falou que não queria. Passou-se uns 15 dias mais ou menos. Aquele jovem que aparentemente saudável, bonito, a esposa grávida, perto de ganhar o bebê, ele começa a passar mal e vai para dentro da posse. E dentro da posse começam a revirar ele, fazendo os exames. Os médicos uma hora falavam que ele estava com anemia, outra hora falava que ele estava com não sei o que no sangue, e por fim ninguém descobria o que o rapaz tinha. E a situação dele, a saúde foi só se agravando. Então, voltando aqui dentro desse texto de 1 Samuel 17, 42, que vai falar que
o filisteu ali despreza Davi, naquele momento ali a palavra de Deus foi desprezada por aquele jovem. Ele não quis. Mas Deus, ele é tão tremendo em tudo que ele faz, que antes das coisas acontecerem, ele nos avisa. Ele nos avisa. Ele dá algum sinal para nós do que a gente vai passar. Aleluia. E ali ele pegou e falou que não quero não. Na época tinha uma pastora amiga minha, a gente fazia muita obra junto, foi uma mulher que Deus colocou também no momento da minha separação, a qual eu deitava no ombro daquela mulher, eu chorava, ela me levava para as consagrações, porque de mim mesma sozinha não tinha condições. Vai ter um momento da nossa vida que a gente precisa de alguém, até mesmo para nos descarregar. Porque nem de casa eu saía mais, pastor. Entrei numa depressão, fiquei mal. Imagine uma pessoa mal, que eu não conseguia nem limpar minha casa direito, não conseguia cuidar do meu filho, nem fazer uma comida. Eu fazia assim empurrada. Porque a minha alma foi atingida de uma forma que não tem como explicar. Só você vivendo para entender. E ali aquela pastora foi comigo lá nessa casa, a gente fez essa oração, fizemos um culto abençoado. Eu fiz um apelo para ele, ele não quis saber de Jesus. Depois de uns 15 dias ele foi para dentro da posse. Os médicos faziam os exames, ninguém achava nada. E aí ligaram para mim. Na época eu era missionária. Missionária, sabe o rapaz tal, que a irmã pregou para ele, falou que tinha uma sepultura aberta e que Jesus tinha pressa de fazer obra na vida dele? Eu, sim. Está internado lá e está pedindo que alguém vá lá dentro pregar para ele porque ele quer aceitar Jesus lá. Só que o nosso Jesus, pastor Silvio, ele conhece o meu coração do Senhor. Verdade. Se ele vê lá dentro do meu coração e do seu, que tu quer receber ele e que tu vai glorificar o nome dele, ele não vai perder a tua alma. Ele vai permitir que tu fique vivo para contar o testemunho. Mas se ele vê que tu quer só ele naquele momento ali da dor, para sair daquele leito e tornar a fazer as coisas que fazia antes, Jesus não perde para ninguém. Jesus não perde para Satanás. Ele vai preparar a tua alma e vai te levar. Porque é melhor levar do que deixar na terra e sofrer danos piores. Eu não pude ir dentro do hospital. Quem foi a minha amiga. Na época a gente até riu, porque quando ela chegou lá, não sabia que tinha que entrar de tênis dentro do hospital, que lá os trâmites têm que estar de sapato fechado. Uhum. E alguém emprestou um sapato para ela, que ela estava de sandália, Eliana. E ela calçou um sapato apertado para poder fazer a obra. E lá dentro ela ganhou a alma daquele jovem para Jesus. Ele aceitou Jesus no leito. Aceitou Jesus e ficou aquela expectativa no ar, né? Fulano agora vai sair de lá e vai pregar a palavra, vai contar o testemunho de que Deus fez. E o tempo todo o Espírito Santo falava no meu coração: não vai voltar. Não vai voltar, porque eu dei a oportunidade e ele não quis. Misericórdia, Senhor. Passou, ela ganhou ele para Jesus, ela veio para casa, foi uma festa, todo mundo comemorando que agora ia dar certo, que não sei o quê. Jesus não nos deixa enganado não. Passou uma semana, veio a resposta: fulano faleceu. Um jovem com tudo pela frente, aparentemente, né? Porque a gente vê de um jeito, mas o nosso Deus vê de jeito diferente. Aleluia. Ele morreu. Foi um desespero para aquela família. A esposa, a gente foi visitar ele, foi no mês de agosto. A esposa ia ganhar neném em dezembro. Todo mundo na expectativa do bebê chegar, aquela coisa toda. E ele não pôde nem ver o filho dele nascer. Porque os nossos planos, muitas das vezes, não vai ser aquilo que Deus tem para nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios que muitos são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca do nosso Deus. Aleluia. Os planos dele eram uma coisa, mas os planos de Deus era ganhar a alma dele para que ele não se perdesse. Deus nunca vai perder para o diabo. Deus nunca vai permitir uma situação para que eu e você não venha estar ajustado naquilo que ele quer para nossas vidas. E ali foi feita a obra, ele desceu à sepultura, eu creio que salvo, porque ele recebeu Cristo como Salvador da sua vida. Foi com dor, mas o Senhor Jesus não perde. E aí, como eu estava falando, no ano de 2022, eu fui acometida da trombose, fui para dentro do hospital, e chegando ali, antes de ir,
o Senhor falou comigo, arruma tuas malas, porque tu vai passar um período lá dentro. E esse período, você vai fazer a minha obra. Eu falei, Jesus, eu fiz a tua obra? Tô toda ruim. Sentei com meus filhos e falei, olha, eu estou indo para o hospital da posse. Não vou voltar para casa tão cedo. E ele foi um chororô. Mãe, a senhora vai morrer. Eu falei, não vou morrer. Porque eu creio, pastor Silvio, que nós que servimos o Senhor, quando chegar no nosso momento, o Senhor Jesus, ele vai falar conosco. E nós vamos ter paz no nosso coração, porque o nosso Pai está nos chamando para voltar para nossa casa. Glória a Deus. E ali eu falei com meus filhos, eu vou voltar. Vou lá porque tem obra para ser feita, lá tem uma alma lá que o Senhor já falou que eu preciso resgatar para Ele. E o melhor é obedecer do que eu sacrificar. E ali eu fui acometida da tromboflebite pela segunda vez. Né? Tive uma trombose, 2 tromboflebites. E pensa numa pessoa que foi tratada como se estivesse no spa. No começo, quando eu entrei naquele hospital, que eu dei a entrada, ali na recepção, Deus já começou, pela misericórdia, a me usar. Tinha pessoas ali com depressão, pessoas com pressão alta. Eu colocava as mãos pela misericórdia, o Senhor curava e as pessoas iam embora para casa. E eu estou ali, esperando a minha resposta. E eu falei, Jesus, eu estou aqui, passando mal, o Senhor me faz levantar, toco em um, toco em outro, as pessoas é curada, vai embora, e eu estou aqui, o Espírito Santo falando, tu vai ficar. Quando chegou a resposta do médico, o médico virou para mim e falou assim, dona Antônia, pelo o laudo aqui do teu exame, a senhora vai ficar com a gente. Tem alguém com a senhora? Eu falei, tem. Sempre tem uma pessoa para te acompanhar. Deus nunca vai te deixar sozinho. E ele tinha a minha amiga Marta comigo. Ela foi até lá. E ali assinou ali o termo para me internar. E ali eu achei que eu ficaria ali mais ou menos uns 7 dias, que é o máximo mais ou menos, né, de você ser tratado pela veia, porque as medicações eram venosas. Antibióticos, né? Antibiótico, aplicação na barriga, aquela coisa toda. Foram um total de 21 dias de internação. Foram 20 dias de culto dentro daquele hospital. Entrava pessoas com problema de coluna, acamado. Deus fazia a obra, saía andando. Entrava pessoas com trombose igual a minha, era curada, ia para casa. E eu ficava. Eu falei, Senhor, tu falou que tem uma pessoa, e cadê essa pessoa que entra e sai gente? E eu estou aqui ainda, e o Senhor me colocou uma paz dentro do meu coração. Porque quando aquelas enfermeiras vinham para trocar o acesso, porque o acesso é trocado de 3 em 3 dias, era um sofrimento. Tinha dia que não achava veia, e aí ficava ali furando, fura daqui, fura dali, até achar a veia para poder colocar o acesso, porque eu não podia ficar sem a medicação. E aí daqui a pouco um falecia de um lado, aquela gritaria, Deus me dava a palavra para acalmar aquela família, e a obra do Senhor era sendo realizada naquele lugar. Entrou uma jovem de 18 anos com a sua mãe, uma mulher afastada de Deus, entrou por budismo, e a filha totalmente massacrada pelas mãos do diabo. Uma menina bonita, estudiosa, ela chegou dentro daquele hospital surtada, porque ela se trancou dentro do seu quarto e retalhou o pulso para poder se matar. Meu Deus. Ela tentava contra a vida dela. E o Senhor falou comigo, é para você cuidar. Falei, eu? Uma situação que tu olha assim, tu fala assim, se tu não tiver no espírito, tu até corre. Porque o negócio é muito sério. E ela dava as crises, teve um dia que ela deu uma crise, que ela quebrou a janela do hospital para tirar um pedaço do caco de vidro para poder se retalhar. E o Senhor, todo mundo dormindo, Deus me deu aquela menina se levantando. E quando eu me despertei, eu vi aquela jovem quebrar o vidro para poder tirar um pedaço para se matar. E ali o Senhor me deu toda a paciência do mundo. Consegui acalmar ela ali. E ela voltou para sua cama. A mãe dela, quando chegou naquele hospital, ela chegou armada. Que ela não podia nem olhar para minha cara. E aí, quando foi à noite, ela chegou à tarde. Quando foi à noite, eu dei a boa noite para ela. Falei, olha, aqui nessa enfermaria, a gente
fazemos o culto toda noite. Se a senhora quiser participar, a senhora está com toda a liberdade. Mas se não quiser também, a gente vai entender e a gente vai respeitar. Ela, não, tudo bem, que não sei o quê. Eu sei que os cultos começaram, Deus foi fazendo a obra de uma forma linda, que me surpreendeu. Aquela mulher foi aquebrantada. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho contato com ela, a filha dela nunca mais tentou contra a sua própria vida. Glória a Deus. Hoje ela tem a vida dela normal, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a paciente que precisava receber Cristo foi uma senhora chamada Dona Georgette, que entre todos ali que Deus já tinha feito uma grande obra, porque quando começava o culto, tinha uma ali que o nome dela era Osana. A Osana, ela me abraçou, uma ímpia, perdão. Ela me abraçou de uma forma como se fosse minha mãe. Então ela cuidava de mim. Eu ia para o banheiro, ela ia comigo, levava o acesso, porque o soro tinha que estar pendurado. Ela isolava meu braço para a água não cair. Ela me ajudava a me secar. Quando eu voltava do banheiro, a minha cama estava arrumada para me deitar. Ela me dava comida na boca quando eu não podia comer sozinha, né? E aí ela cuidou de mim com excelência. E o que ela fez? Automaticamente ela se prontificou, porque ela já estava naquele hospital já mais de 2 meses, esperando uma transferência para outro hospital, porque ela tinha um problema renal muito sério, precisava ser operada. E um certo dia, o hospital deu alta para ela. O Espírito Santo falou assim, eles estão até te dando alta, mas quando tu descer naquele portão lá embaixo, você vai voltar, porque tem um hospital de excelência te esperando. E aquela mulher arrumou as malas, chorando muito, porque a esperança dela era ser transferida para o outro hospital, para ser removida a pedra que tinha nos rins dela. E a posse deu alta. Eu falei, amiga, confia na palavra que Deus falou com você ontem no culto. Eles podem até te dar alta, mas o Senhor Jesus já assinou a tua vitória com caneta de ouro. Se você crer, você pode até passar dessas portas, mas você vai voltar aqui para dentro. Irmãos, minha irmã estava lá nesse dia como testemunha. Aquela mulher com a mala pronta para ir embora para casa. Quando ela chega lá embaixo, a segurança grita a ela, fulana, os médicos não estão te chamando. Quando ela volta, com aquele rebuliço dentro do hospital, aquela mulher voltou. Falaram para ela, olha, a tua causa foi ganha. Você vai ser transferida para outro hospital na segunda-feira em Copacabana. Glória a Deus. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. E aquela mulher ficou ali dentro, quando foi naquela segunda-feira, isso foi no sábado que deram alta. Ela voltou para dentro do hospital. Na segunda-feira, fizeram a transferência dela para outro hospital em Copacabana. E ali ela foi tratada dos rins, nem precisou tirar pedra. Porque eles fizeram um trâmite lá, que as pedras tiveram que dissolver e Deus deu vitória àquela mulher. Glória a Deus. E aí entrou Dona Georgette, também uma pessoa católica, com o coração muito endurecido para Jesus, porque